Estamos de volta conversando sobre o Dia Nacional da Conscientização das Doenças Reumáticas, que será em setembro, 15 de setembro de 2015. Porém, a APAV, que é a Associação dos Portadores de Artrite do Vale do Itajaí, já está iniciando a campanha para que você tenha consciência da gravidade que é e do quanto é importante as pessoas conhecerem e terem um diagnóstico preciso, porque há essa confusão, como a gente falou no primeiro bloco, né? Às vezes as pessoas se tratam anos e anos com um ortopedista, quando na verdade precisava de um reumatologista. Sim. Aí a gente entra numa questão que é bem delicada, Rosângela, que é essa questão da pessoa que acaba sendo afastada do seu trabalho, ou precisa, né, se aposentar, e porque não tem mais condições de trabalhar por causa de alguma doença reumática, e a gente esbarra na falta de capacitação dos peritos, né? Sim. Fala um pouquinho disso pra gente, assim, como é que é essa dificuldade, o que vocês enfrentam, o que precisa ser feito? É que assim, a maioria das pessoas não levam muito a sério a doença reumática, né? Então, esbarram na hora de fazer a perícia, os peritos não têm capacitação, é que a gente está focando muito nisso, porque na hora... Tem doença reumática, tu não está vendo nada. Tem que ser um laudo muito bem elaborado pelo reumatologista e mesmo assim embarga alguma coisa. Então eu acho assim, ó, que todos os peritos deviam ter capacitação sobre doenças reumáticas. É muito importante isso. As pessoas são tão humilhadas, as pessoas são tão... espizinhado, eu tenho ouvido tantos relatos no Facebook ou qualquer lugar que eu possa conversar, que eu converso muito com pacientes reumáticos por todo o Brasil, e eu achava que acontecia só em Itajaí, não é. Pessoas que não têm condições nem de ficar sentado, nem muito tempo em pé, por causa das dores, que cria uma fragilidade. Por exemplo, espondilite anquilosante, deformação na espinha dorsal. Então, ele não tem como, ele trabalha, por exemplo, essa pessoa que eu estou falando, ele trabalha numa oficina, né, negócio próprio, só que ele não pode ficar muito tempo em pé, nem muito tempo sentado. Ou seja, ele não por pode causa trabalhar. Da deformação. Não pode trabalhar, só que ele já está 1 ano sem auxílio-doença por causa disso, que é uma coisa nítida, tu vê a deformação dele. Tem exame comprovando. Tem exame comprovando, eu não sei por que eles fazem isso com as pessoas. Ele foi muito humilhado, ele estava muito revoltado. A minha vontade foi pegar um ônibus, um carro e ir até lá para ver se eu conseguia ajudá-lo, porque não tem um nome de uma associação em Curitiba, só que eu não consegui localizar. Eu perguntei, mas existe, porém não tem ninguém para atendê-los, sabe? E de vez em quando eu converso com ele, daí, como é que ficou? Não conseguiu ainda? Não resolveu. É por isso que me causa uma certa revolta. Claro, claro. Porque se a pessoa está ali, tu está vendo que ele não tem deformidades, que ele não pode trabalhar e ele sente dores terríveis, como que o perito não aprova? Claro. Perícia é fogo. É difícil, né, isso, porque assim, esbarra numa coisa que seria tão simples aos nossos olhos, né? E a gente não consegue compreender essa dificuldade. Poxa, tá ali comprovando ele ainda consegue comprovar com o exame, mas no caso de uma fibromialgia, que realmente incapacita a pessoa de trabalhar, tem dia que realmente não há a menor condição, né? Já esbarra no chefe, se ele é funcionário, para daí esbarrar no INSS, muito complicado isso. E aí há um movimento, por acaso? Existe um movimento governamental ou só das associações para realmente o perito ser capacitado ou é uma batalha que vocês estão... Nós conversamos agora com a Associação Nacional, né, com a presidente, nós fizemos uma reunião depois desse fórum e eu questionei isso. Todos concordaram, só que assim, associações têm que se movimentar, tem que falar, tem que ir à luta, tem que ir atrás. Não é só falar e esperar que alguém faça, que ninguém vai fazer. Ninguém. Então, eu pediria assim, às pessoas que já têm anos e anos essas doenças, que fizesse alguma coisa, ou algum movimento, alguma coisa, se reunisse com outros doentes. Pena que aqui em Santa Catarina só tem a nossa associação, né? Pois é, vocês não conseguem nem reunir no estado, né? Isso. Então, nós temos que procurar os outros estados. Agora, eu fiz amizade com o pessoal de outras associações. Então, a gente está conversando muito sobre isso até a gente conseguir reunir todo mundo. Claro. Até a gente conseguir falar com alguém, com algum... A gente tem que começar pela nossa cidade. Vereador,
depois deputado estadual, federal e por aí vai, né? Com certeza. Só que como tudo é difícil, só que a gente não pode desistir. Não, de jeito nenhum. E que bom que vocês começaram esse processo um ano antes do Dia Nacional, porque Isso. aí há um tempo a ser trabalhado, né? E que realmente chegando lá, a gente está até vendo algumas imagens aí de sim. atividades, né? Para os portadores de doenças reumáticas, porque as pessoas às vezes não têm... Desculpa, esse é o grupo da Univale, que eu estava falando contigo. Esse vai é o grupo, até lá a associação. Isso, é uma dinâmica. Que vai Tem o fazer, dia que é só para fazer alongamento, aí estou fazendo alongamento. Ó. Perfeito. Que são as batalhas que vocês conseguem vencer e realmente desenvolver a atividade, né? Nossa, agora, pessoas. o dia da conscientização é muito importante para que realmente quem não sofre também da doença possa abraçar a causa, como é o Outubro Rosa, que toda a nação abraça a causa do câncer de mama, tem que abraçar a causa dos portadores de doenças reumáticas, né? Porque... E para entender também as pessoas, a família entenderem também as pessoas que sofrem, né? Entendi. Porque eu devo confessar que quando eu era mais nova, minha mãe sofria muito de doença reumática. Olha só. E realmente eu não entendia. Virei entender agora. Que tem. Até depois do falecimento dela que daí deu aquele choque, né? E afetou muito o emocional, que realmente daí começou a aparecer. Olha então, só. agora que eu estou entendendo. Então, eu estou procurando informar as pessoas, dizer para as pessoas assim, ó, procura entender agora, não depois que já foi. De ter a doença, né? Ou de depois alguém de ter a doença ir. e depois da gente perder alguém, senão realmente era o... Aí não tem mais como voltar atrás. Exatamente. Então, é isso que eu peço, é compreensão da família. Perfeito. Tem outra questão que é a falta de profissionais, né? Porque a pessoa que é portadora de uma doença reumática, ela precisa de um tratamento contínuo. Né? Então, no caso da associação, vocês têm aí fisioterapeuta que o SUS libera uma vez por mês para vocês. Uma vez por mês para tratar tanta gente que precisa praticamente diário, né, de um tratamento diário, é muito complicado. E aí vocês contam com a ajuda de voluntários. Quer fazer o seu pedido, Adercy, para que realmente, de repente, algum fisioterapeuta está nos assistindo, algum profissional da área? Sim, eu peço assim, ó, a todos, né, os governamentais e mesmo na área da medicina, né, na Univale, quem puder estar nos ajudando, trazendo, sabe, essa informação para a gente, que é muito válido, pois a gente procura e não acha. Se você tem dinheiro para pagar, plano de saúde, tudo muito bem, mas eu estou falando aqui da necessidade, porque o SUS é muito paciente, é muita doença, eles têm, né, um limite também, né, de consultas. Então, quer dizer que eu não estou aqui para criticar, eu peço ajuda, ajuda nessa área, porque nós temos muita necessidade urgente. Com certeza. E voluntários, de pessoas que possam... Ajudar mesmo, porque às vezes não é um fisioterapeuta que vai ter que abraçar todo dia a PAV, mas de repente um vai num dia, outro vai no outro, né? Uma clínica cede o seu profissional um dia como voluntário para realmente atender os portadores, né? Na verdade, é essa doação mesmo, que se todo mundo der um pouquinho de si, vai ajudar muito, porque a associação precisa, e é muita gente mesmo que é acometida da doença e que não tem condições de se tratar. Né? Hoje mesmo eu liguei para uma amiga, grande amiga, que é a dona Ineide Liberato, que eu sou voluntária na ProArte, e essa senhora, ela faz particular, né? E ela disse, se eu não tivesse grávida, eu iria lá nos atender, mas está grávida. Mas de tanto apelo que eu já fiz com as amizades, uma só se prontificou e está grávida. Olha só. Então você vê como é difícil, né? Exatamente. Quando aqui nós temos a universidade que está se formando todos os anos, né? Ou cada semestre, formando profissionais. Exatamente. Então que esses profissionais vá até nós. Claro. Vá até nós para poder a gente, sabe, estar compartilhando. Porque a fisioterapia, ela está moderna e as pessoas precisam de mais assim, acompanhamento diário, não mensal. Com certeza. E aí a gente pode até, de repente, lançar a ideia de um projeto, por que não, né? Sim. Todo universitário, ele tem que passar por uma fase de estágio. Sim. Por que não desenvolver um estágio dentro da APAV? Né, esses futuros fisioterapeutas, de repente, fazerem um estágio dentro da APAV, doando o seu conhecimento, né, para as pessoas portadoras, por que não?
Fica aí a dica para a Univale. Nós estamos aqui para isso. Nós temos sala, nós temos maca. Olha, tem espaço, estacionamento. Só falta o profissional temos mesmo, cafezinho para agradar também os nossos voluntários, sabe? Tem bastante coisa. Que legal. Mas a gente pede, né? Nós somos modestos, a gente pede encarecidamente porque o tempo passa muito rápido, e as pessoas que precisam não têm esse tempo. Exatamente. Mais algum profissional que é fundamental para vocês? Psicólogo. Psicólogo também. Justamente porque a maioria das doenças reumáticas interfere demais no psicológico, né? Sim, muito. Então seria ótimo também. Se a maioria das pessoas tivessem noção do quanto precisa de psicólogo. Então fica o apelo também, né, gente? Também psicólogos para a associação, para a APAV. Entre em contato pelo telefone 3249-1126. O endereço é facílimo, na frente da prefeitura, na verdade ao lado da prefeitura de Itajaí, ali na frente do ginásio, né? É na Rua Alberto Verne 73, né? Isso como está mesmo. lá. Como está aparecendo na tela, Isso. super fácil de localizar. Vai lá, fala com a Rosângela, fala com a Dercy, doa um pouquinho do seu tempo, do seu profissionalismo, do seu conhecimento para pessoas que realmente não têm condições de pagar um tratamento e que sofrem demais com essas doenças. São muitas doenças, você que é profissional da área sabe como são essas doenças, né? E você de repente tem um tempo livre, quer fazer um projeto, um trabalho voluntário, vai lá. Vai lá que o que não vai faltar é gente para te receber com muito carinho e para receber o seu conhecimento, o seu tempo. Eu quero que vocês voltem para falar do Dia Nacional, no ano que vem, de tudo que vocês conquistaram, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. O Viva Bem fica sempre de portas abertas para vocês. Eu acho que a gente tem que batalhar por causas como essa, né? Porque doença, qualquer uma delas, é muito complicado mesmo. O sofrimento causado ao portador e aos parentes. Quando se trata, então, de uma doença silenciosa que não conscientiza as pessoas de que ela realmente existe, é mais complicado ainda para o portador. Sim. Né? Então, essa conscientização tem que ser feita sim. Diferente do câncer de mama, que a gente tem que fazer uma conscientização pela prevenção, a doença reumática é a conscientização pelo acolhimento, né? Porque não tem prevenção, né? A doença reumática não tem como prevenir. Exatamente. Então, não há prevenção, tem que acolher esse portador, né, e ajudá-lo a realmente enfrentar essa dor, aprender a lidar com essa dor, que muitas vezes vai ser pro resto da vida, né? Para melhorar a qualidade de vida. Exatamente. Não é fácil. Mais algum recadinho? Eu queria destacar o horário. O horário é das 2 às 6, porque assim a gente está aqui pedindo, implorando, e, né, sendo humilde e tudo, mas a gente não falou horário. O horário é das 2 às 6. Perfeito. Então nós somos voluntárias, nenhuma de nós temos tempo de manhã. Então, pela manhã, só se agendar e agendar um pulinho lá. Mas, se não, das 2 às 6, nós estamos lá. Perfeito. Nos procure. E muito obrigada. Imagina. Então, obrigada a vocês. Eu só gostaria de falar sobre o grupo que nós temos, que é a Fibromialgia de Itajaí. Entrar lá no site. E o Face da PAV é a PAV Itajaí. Perfeito. Tá? Para quem quiser também conhecer um pouco mais, a fibromialgia é uma só de todas as doenças reumáticas, mas... Sim. É aquela doença mais complicadinha por ser uma doença invisível, né, Rosângela? Isso. Que não há como diagnosticar com um exame de imagem, é o reumatologista ali no exame de toque que vai diagnosticar e a pessoa vai conviver com essa doença com um tratamento que é muito cruel realmente, porque é um tratamento com antidepressivo e que nem sempre dá resultado, né? Não. Bem difícil. Como você vê a Rosângela aqui, linda desse jeito, com essa vitalidade toda, mas ela aprendeu a conviver com a dor. Então, não é fácil, precisa de muito apoio mesmo. Obrigada, Rosângela. Eu só queria falar uma coisa que eu esqueci de falar, o nome da fundadora, Idete Tiran. Que é a fundadora da associação. Fundadora da associação com o Dr. William Woods, que é reumatologista nosso do coração. O irmão, não é pai, é o irmão. Tá ótimo, obrigada, Rosângela. Obrigada, convido vocês a nos visitar, né? A conhecer a nossa casa, vão ser muito bem recebidos. Muito obrigada pela oportunidade da gente divulgar mais uma vez, é a segunda vez que eu venho na MCA. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece. Fiquem sempre à vontade, estamos de portas abertas. Obrigada, Dercy, também. Obrigada a vocês pela atenção
Imagina. E pelo carinho, né? E tenha um bom dia. Obrigada, igualmente. Bom, a gente vai ficando por aqui. Aproveita essa dica, vai lá, vai conhecer a associação, vai ajudar também. Se você sabe e tem como ajudar, seja com o seu talento, com o seu dom, com o seu conforto, com o seu abraço, com o seu conhecimento, aproveita e ajuda, porque a gente está falando de uma coisa muito séria. São doenças que realmente são difíceis de tratar, de diagnosticar e de conscientizar a família. Faça a sua parte, você também. Um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast. Will you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep? 'Cause you loved her too much and you dive too deep. You only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go.